Já está feito. Olho para a cidade pela janela do meu apartamento na Avenida da Liberdade e tudo o que sinto é o silêncio. O mesmo silêncio que se instalou no estúdio do meu marido, Marco, no dia em que ele percebeu que tudo tinha sido roubado. Não falo do dinheiro, falo da alma. Ricardo, o seu sócio e amigo, tirou-lhes as pinturas, o nome, a vontade de viver. Vi o meu Marco, um artista vibrante cujas mãos dançavam sobre a tela, apagar-se como uma vela num corredor de vento. A depressão chegou sorrateira, depois veio a doença que se alimentou da sua tristeza. Morreu há 2 anos, rodeado de telas em branco. Ricardo construiu o seu império sobre a genialidade do meu marido. A justiça dos tribunais é lenta. A minha seria uma obra de arte. Ele transformou a arte do meu marido em cinzas, e eu iria usar essas cinzas para pintar o retrato da sua destruição. A sua família seria a minha tela. O plano já estava em movimento. Ele nem sequer sabia que a sua vida estava prestes a tornar-se a minha maior obra-prima. A oportunidade surgiu quando soube que Ricardo e a sua família compraram um apartamento novo no Parque das Nações. Meses de preparação meticulosa seguiram-se. Criei Helena Vilar, uma designer de interiores de elite. Usando os conhecimentos de design que absorvi do Marco, criei um portfólio digital deslumbrante, cheio de renders 3D, fotorrealistas de interiores luxuosos que só existiam no meu computador. O nome da minha empresa falsa era Espaços com Alma, uma ironia privada. A minha porta de entrada não foi a sorte, foi a manipulação. Estudei a assistente da Galeria de Arte de Ricardo, uma jovem ambiciosa e sobrecarregada. Plantei a semente da minha existência, apresentando-me como a solução secreta para os clientes mais exigentes. Foi ela quem, querendo impressionar, sussurrou o meu nome a Beatriz, a esposa de Ricardo. Beatriz era o da minha verdadeira tela em branco. Insegura e faminta por validação, ela não se preocupou em verificar as minhas credenciais. Ela agarrou-se à promessa de sofisticação que eu lhe vendi. Ricardo mal olhou para mim. Eu era apenas a decoradora. O contrato foi assinado. Eu tinha as chaves do mundo deles. Comecei a passar os meus dias no apartamento deles, tornando-me a confidente de Beatriz. As nossas conversas sobre tecidos e cores rapidamente se transformaram em confissões dos seus medos mais profundos. Ela sentia-se diminuída por Ricardo, um acessório bonito na sua vida. Eu validei a sua intuição, incentivei a sua rebelião silenciosa. Sugeri livros, exposições, moldando-a numa mulher que Ricardo não conseguiria mais ignorar. Plantei sementes de discórdia com perguntas inocentes sobre o seu valor e a opinião dele. A primeira fissura surgiu quando Beatriz, com uma paixão que o surpreendeu, lutou e venceu uma discussão sobre a cor da biblioteca, defendendo uma ideia que era minha. Ela contou-me o seu triunfo, orgulhosa por pela primeira vez ter sido ouvida. Ela não percebeu que a voz que ele ouviu era a minha. O filho, Tiago, de 19 anos, era na peça seguinte. Um ex-prodígio do futebol cuja carreira terminara devido a uma lesão, ele era um fantasma zangado na casa. Ricardo ignorava o seu sonho desfeito. A minha abordagem foi subtil. Depois de ele me ter ajudado com um rolo pesado de papel de parede, eu não o tratei com deferência. Em vez disso, elogiei a sua força interior, a disciplina de campeão que persistia na sua reabilitação. Falei uma linguagem que ele ansiava por ouvir, uma que contrastava com a indiferença do pai. Ele começou a procurar a minha companhia, a desabafar as suas frustrações. Eu ouvia, oferecendo compreensão silenciosa. Ele deixou de ser um rapaz ferido e tornou-se o meu protetor. Um dia, ele disse-me que se sentia mais seguro quando eu estava por perto. O campeão caído tinha encontrado uma nova causa para defender. Eu. Ele não fazia ideia de que estava a ser usado como uma arma contra o seu próprio pai. Ricardo finalmente começou a reparar em mim. A sua casa estava a transformar-se, a sua mulher mais assertiva.
O seu filho seguia-me como uma sombra. Uma noite, encontrou-me a admirar um dos quadros mais angustiantes do Marco. Quando perguntou a minha opinião, não disse que era bonito. Descrevia a luta entre a luz e a sombra, a angústia nas pinceladas. Eu estava a falar a língua da alma que ele tinha roubado, e ele ficou visivelmente impressionado. A minha adulação era veneno. Tens um dom raro para reconhecer o verdadeiro gênio, disse-lhe eu. Ele começou a encontrar desculpas para falar comigo, seduzido pela cúmplice intelectual que via em mim. A tensão crescia. Ele pensava que era o caçador, sem saber que a presa era ele. A vingança profissional seria o meu golpe de mestre. Ricardo estava à beira de uma parceria internacional massiva, um negócio que o consagraria, mas que dependia inteiramente de provar a autoria dos conceitos artísticos roubados ao Marco. Os investidores eram meticulosos e exigiam ver as provas originais. Esses documentos, os esboços e diários do Marco, estavam guardados num cofre de um banco, não em casa. O meu desafio era fazê-lo trazê-los para o apartamento. Durante as nossas conversas, sugeri subtilmente que, para um negócio tão crucial, ele precisava de se reconectar com a fonte da sua inspiração. Plantei a ideia de que trabalhar com os originais ao seu lado, na noite anterior à reunião, lhe daria uma aura de autenticidade inegável. A sua arrogância fez o resto. Ele concordou. Na noite fatídica, com Beatriz e Tiago fora, ele trouxe a pasta de couro do banco. Mostrou-me os papéis, orgulhoso. O meu coração batia com uma fúria gelada. Ele não só tinha os originais, como também um disco rígido encriptado com as digitalizações de alta resolução, a sua segurança. Quando ele se virou para servir mais vinho, o meu momento chegou. Com um movimento ensaiado, o meu copo de vinho tinto escorregou, derramando-se sobre os esboços e diários. A tinta manchou a alma do Marco numa nova camada de profanação. Gritei, fingindo pânico. Enquanto Ricardo corria, em choque e fúria, deixei cair a minha mala. Dentro dela, um pequeno e potente ímã aterrou precisamente ao lado do disco rígido que ele tinha deixado na secretária. Joguei o meu papel na perfeição, chorando e pedindo desculpa. Ele só viu um acidente estúpido e uma mala caída. Eu vi a destruição das suas fundações, físicas e digitais. A revelação aconteceu na manhã seguinte. Ricardo estava em pânico, sem originais nem cópias de segurança. Quando Beatriz tentou aconselhá-lo, usando a confiança que eu lhe instalei, ele explodiu, humilhando-a como nunca antes. Foi a minha deixa. Tiago saltou em defesa dela, e Ricardo, encurralado, cuspiu que o filho só o fazia por causa da sua paixoneta por mim. Naquele momento, todas as peças se encaixaram na mente de Beatriz. O seu olhar encontrou o meu, cheio de lágrimas e de uma compreensão horrível. Foste tu, sussurrou ela. Eu não neguei. Olhei para Ricardo. O meu nome não é Helena. Sou Sofia, a viúva do Marco. Lembras-te dele? Tu roubaste-lhe a alma. Eu só te tirei a família. Parece-me justo. O horror no seu rosto foi a minha recompensa. A sua família olhava para ele como se fosse um monstro. Saí do apartamento, fechando a porta ao caos. Não houve euforia, apenas a calma de uma tarefa concluída. Dirigi-me ao aeroporto, não a um café. Comprei um bilhete só de ida para um destino qualquer. Num ecrã de notícias, vi a manchete: Império de Ricardo desmorona-se após colapso de acordo internacional. Soube depois que Beatriz pediu o divórcio e que o escândalo familiar se tornou público, alimentando rumores de fraude que levaram os bancos a pedir o pagamento dos empréstimos. A sua ruína foi uma reação em cadeia iniciada por mim. Joguei o meu telemóvel e a identidade de Helena Vilar num caixote do lixo. Olhei uma última vez para a cidade que deixava para trás. A minha obra de arte estava terminada. Mas um homem como Ricardo, mesmo em ruínas, tem uma longa memória.
Eu era agora uma artista fantasma, e a minha liberdade era a minha fuga.